Professor Billy Paul, circulação aberta, circulação fechada, fechada dupla, completa, incompleta. Professor, crocodilianos, há mistura de sangue ou não há mistura de sangue? Calma, este é o assunto da nossa aula de hoje. Eu sou o professor Billy Paul do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, circulação comparada, fisiologia animal, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula de Fisiologia Animal, Circulação Comparada em Vertebrados. Se inscreva no canal e assista aulas de Biologia pelo nosso exclusivo método Biomap. Mas vamos ao que interessa, sem mais delongas. Professor, o que é a circulação comparada? Consiste na comparação fisiológica da circulação dos animais vertebrados. E quando falamos em animais vertebrados, estamos nos referindo ao grupo Paran, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Paran! Então vamos analisar em detalhes como funciona a circulação nesses animais. Antes, porém, vamos às considerações iniciais. Primeira coisa, uma circulação ela pode ser aberta ou lacunar, ou ela pode ser fechada. Característica diferencial marcante entre os dois tipos de circulação é que a circulação aberta não há a presença específica de capilares conectados sem que o sangue, entre aspas, possa circular fora desses capilares. Na circulação fechada, nós temos capilares conectados que não permite que esse sangue entre em contato direto com os tecidos. Mas o que mais a gente pode falar, professor, sobre a circulação aberta? Ela é também denominada de circulação lacunar. O sangue, que é chamado de hemolinfa, sai do interior dos vasos sanguíneos e as trocas são realizadas diretamente com as células. Isso quer dizer que o sangue não circula o tempo todo pelo interior dos vasos, ok? Este sangue chega a um determinado momento que ele sai do interior dos vasos, ok? Por onde eles percorrem normalmente e entram em contato direto com os tecidos, efetivando trocas de gases, de CO2, de oxigênio e de outras substâncias diretamente com as células teciduais. Tá certo ou não? Esse fluido que realiza essas trocas a nível tecidual, tá certo? Ocorre através de lacunas que são denominadas de hemocélio. É o que acontece, por exemplo, nos artrópodos. Então aqui você vê o sistema circulatório do artrópodo, um sistema circulatório aberto. Aqui você percebe, olha só, capilares. Aqui você percebe também uma pequena ramificação de capilares, mas não há conexão entre eles. O que existe entre eles, na verdade, é uma lacuna, é um espaço. Então, o fluido, a hemolinfa que está circulando, que circula pelo coração e pelos vasos, entendido ou não? Eles entram em contato direto com os tecidos, efetivando, consequentemente, as trocas diretamente com as células. Isso é o que caracteriza a circulação do tipo lacunar. A circulação fechada, o sangue nunca sai do interior dos vasos sanguíneos. E você encontra na circulação fechada três tipos básicos de vasos: as artérias, as veias e os capilares. As trocas ocorrem sempre através das paredes dos capilares sanguíneos por difusão, nunca, porém, o sangue saindo de dentro desses capilares e indo circular diretamente nos tecidos, assim como nós observamos num anelídeo. Tá? Aqui nós temos um representante marcante, onde conseguimos visualizar perfeitamente a circulação fechada. Encontramos nesse invertebrado aqui do grupo dos anelídeos e também no grupo Paran, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Você percebe que tem aqui o coração,
tem os respectivos vasos sanguíneos e você tem aqui um sistema de capilares perfeitamente conectados. Professor, e as trocas? As trocas ocorrem por difusão através das paredes desses capilares, que tem apenas uma única túnica epitelial, o que permite facilmente, tá certo, a troca de substâncias, inclusive a troca dos gases respiratórios. Beleza? Entendido aí a diferença clássica? Muito bem. A circulação, ela pode ser simples. A circulação simples, na circulação simples, o sangue passa apenas uma única vez pelo coração, enquanto na circulação dupla ele passa 2 vezes pelo coração. Vamos entender melhor isto quando analisarmos essas circulações graficamente. Eu tenho uns desenhos esquemáticos aqui muito legais para você ver como isso funciona. A circulação dupla, ok? Onde o sangue passa 2 vezes pelo coração, e aí nós temos 2 tipos sanguíneos trafegando por esse coração, que é sangue venoso, sangue carbonado, rico em CO2, e sangue arterial, rico em oxigênio. Só que esses sangues arteriais ou carbonados, eles podem se misturar dentro das cavidades do coração. E assim, se há mistura de sangue venoso rico em CO2 com sangue arterial rico em O2 em cavidades do coração, a circulação torna-se incompleta. E é o que acontece nos anfíbios, é o que acontece nos répteis. A circulação completa, não há mistura de sangue venoso com sangue arterial. Tá certo? O sangue circula pelo coração concomitantemente, passa 2 vezes por ele, mas trafegam de modo independente, sem sofrerem misturas, que é o que acontece classicamente com peixes, classicamente com aves e classicamente com mamíferos. Beleza? Certinho? É uma circulação completa também, a circulação de peixes. Nós vamos entender o porquê. Beleza? Muito bem. E aí vamos lá analisar nosso primeiro tipo básico de circulação, que é a circulação de peixes. Circulação de peixes funciona assim. Peixes apresentam 2 cavidades. Uma cavidade auricular, uma cavidade ventricular. Um átrio e um ventrículo. Átrio é cavidade cardíaca de entrada de sangue. Ventrículo é cavidade cardíaca de saída de sangue. Como o coração do peixe tem 2 cavidades, basicamente, é dito coração bicavitário. E representa uma circulação do tipo simples, porque o sangue passa pelo coração apenas uma vez, e um único tipo sanguíneo, que é um sangue carbonado, sangue carregado de CO2. Professor, então o senhor está dizendo que pelo coração do peixe não passa sangue arterial, isso, passa sangue venoso rico em CO2. E é completa. Claro, passa apenas um tipo de sangue, eu não tenho, consequentemente, mistura sanguínea nas cavidades cardíacas. Beleza? Sim ou não? Então aqui nós temos o desenho esquemático do coração de um peixe, onde nós observamos coisas interessantes. Quais coisas interessantes, professor? O coração do peixe tem uma aurícula e um ventrículo. Mas quando olhamos para o coração visto dessa forma, vemos que existe nesse coração 4 câmaras. Olha lá, 1, 2, 3 e 4. Beleza ou não? 4 câmaras. 2 cavidades, porém 4 câmaras. Professor, como assim? Vamos lá. Aqui você tem sangue venoso proveniente dos tecidos, que é acessado por este vaso sanguíneo aqui. Essa é a região terminal do vaso sanguíneo, que é chamado de seio venoso. Tá? É uma dilatação aí desse vaso sanguíneo, desta veia, que recebe consequentemente o sangue e tem a finalidade regulatória da pressão. O sangue então vai para a cavidade auricular, para a aurícula cardíaca do coração do peixe,
vai então para o ventrículo e sai do ventrículo através da aorta ventral. Essa câmara que você observa aqui nada mais é do que uma dilatação dessa aorta ventral. E o sangue venoso que sai por essa aorta ventral, ele vai diretamente para o sistema branquial do peixe, porque lá no sistema branquial vai haver a troca de gases, a liberação do CO2 e a captação do oxigênio diluído na água. Desta forma está organizada a circulação de peixes. Beleza? Circulação de anfíbios. A circulação dos anfíbios já difere da circulação dos peixes em número de cavidades. Os peixes apresentam uma cavidade auricular, uma cavidade de entrada de sangue, uma cavidade ventricular, uma cavidade de saída de sangue. Na circulação de anfíbios, que são animais de transição, fase de vida em terra, fase de vida em água, o coração apresenta 3 cavidades. É um coração tricavitário, com 2 cavidades de entrada, 2 aurículas, a aurícula direita e a aurícula esquerda, e uma cavidade ventricular apenas. Ora, se eu tenho a aurícula direita, a aurícula esquerda, 2 cavidades de entrada, isso vai caracterizar uma circulação do tipo dupla. Mas como eu tenho uma única cavidade ventricular, eu vou ter mistura de sangue arterial com sangue venoso, caracterizando então a circulação do tipo incompleta. Aqui nós temos o desenho esquemático do que seria o coração de um anfíbio, mostrando aqui para nós, olha só, a aurícula direita, a aurícula esquerda, ó, a aurícula esquerda do coração, a aurícula direita do coração. O referencial é o coração, não é você que está assistindo a aula, beleza? E aí o que podemos ver mais aqui? A cavidade ventricular, uma única cavidade ventricular, beleza ou não? E aí, olha só, pelo lado direito entra consequentemente sangue venoso, rico em CO2, proveniente dos tecidos, e pela aurícula esquerda, então, entra sangue oxigenado, rico em oxigênio, proveniente dos pulmões dos anfíbios. Beleza ou não? E aí, o que acontece? O sangue proveniente dos tecidos, sangue carbonado, que entra na aurícula direita, e o sangue arterial rico em O2, que entra pela aurícula esquerda, irão se misturar na cavidade ventricular única, caracterizando então a mistura de sangue, consequentemente circulação do tipo incompleta. Beleza? E aí, esse sangue agora misturado, ele deverá sair pelo sistema de vasos que ligados ao ventrículo, que são os vasos, as artérias de saída, e esse sangue vai circular primeiramente rente à pele e depois se encaminha para os tecidos. Por que circular assim que sai do coração rente à pele, professor? Para que receba uma nova carga de oxigenação, já que os anfíbios apresentam respiração cutânea, que é a respiração através da pele. E aí, o sangue recebendo uma nova carga de oxigênio, aumentando o seu rendimento de oxigenação, ele segue caminho para nutrir todos os tecidos dos animais e as demais células do corpo do anfíbio. Beleza? Circulação de répteis. Répteis também apresentam um coração tricavitário, 2 aurículas como cavidade de entrada, um ventrículo como cavidade de saída, circulação também dupla, circulação incompleta. Mas aí você pergunta, professor, em que então o coração do réptil se diferencia do coração de anfíbio? É o septo de Sabatier. Tal septo, ele divide, não totalmente, mas divide parcialmente a cavidade ventricular do coração do réptil, ok? Em 2 cavidades parciais. Mas ainda, olha só, ainda há mistura de sangue, mas a mistura de sangue é menor. E pelo fato da mistura de sangue ser menor, o réptil já dispensa a respiração cutânea, tão essencial à respiração dos anfíbios. Então isso ocorre através do septo de Sabatier, que separa
de forma incompleta a cavidade ventricular no coração dos répteis. E aí você tem a aurícula direita, aí você tem a aurícula esquerda e aqui você tem o ventrículo incompletamente separado pelo septo de Sabatier. Mesma coisa, tecido trazendo sangue rico, o sangue rico em CO2 proveniente dos tecidos, entra aqui na aurícula direita, o sangue oxigenado proveniente dos pulmões entra na aurícula esquerda, todo o coração de circulação dupla, o lado direito é venoso e o lado esquerdo é arterial. Isso em todos eles a partir dos anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Beleza? E aí o que acontece? Esse sangue agora sai, ok, para os tecidos e pulmões, com menor mistura de sangue. Beleza? Chegamos então ao coração de aves e mamíferos, que é um coração tetracavitário. O que significa, professor? 2 cavidades de entrada, 2 aurículas, e 2 cavidades de saída, 2 ventrículos. Circulação dupla e completa, porque não há mistura de sangue no coração das aves e no coração dos mamíferos. Então a gente tem um esquema aqui, ó, perceba que o septo que separa o ventrículo separa completamente, ok? Não existe essa abertura aqui superior como que acontece no coração dos répteis. Aqui eu tenho a separação completa das 4 cavidades. Você verifica 4 cavidades completamente separadas. A aurícula direita, a aurícula esquerda, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. E aí, o que acontece, né? O sangue chega pelo lado direito venoso, passa para o ventrículo totalmente venoso, segue para o sistema pulmonar. O sangue arterial que vem do sistema pulmonar entra na aurícula esquerda, desce para o ventrículo esquerdo e segue para o organismo, distribuindo então as cargas de oxigênio, tornando consequentemente a circulação em aves e mamíferos extremamente eficiente, com uma taxa metabólica mais alta, e é um dos processos que garantiu às aves e os mamíferos a homeotermia, a manutenção da temperatura corporal em constância, independentemente das variações da temperatura do meio ambiente, o que não acontece com os demais animais, né? O grupo par, peixes, anfíbios e répteis, o grupo par, que são pescotérmicos. A temperatura corporal varia em função da temperatura ambiental. Beleza? Algumas observações importantes. Aves, a aorta, ela dobra para a direita e nos mamíferos a aorta dobra para a esquerda. E os mamíferos, em particular, apresentam hemácias anucleadas, hemácias sem núcleo. Isso garante o quê? Uma maior superfície para um maior acúmulo de hemoglobina e um maior armazenamento de oxigênio. Mais oxigênio transportado para os tecidos significa taxas metabólicas bem mais altas, tá? Isso permitiu uma grande e uma maior adaptação para esses organismos, porque eles passam então a ser organismos homeotérmicos. Observação IPC1, que é a observação importante pra cacete, todos os demais grupos possuem hemácias nucleadas. As hemácias obtêm energia através de glicólise. Como assim, professor? Ora, as hemácias dos mamíferos não têm núcleo. Elas também não apresentam as organelas, principalmente as mitocôndrias. E aí, como as hemácias obtêm energia? Elas obtêm energias através do processo de glicólise, que é a quebra da glicose em piruvato. O piruvato, então, fermenta e aí leva-se à produção de ATP. Beleza? Então, pode-se dizer também que é um processo fermentativo, tá? O que as hemácias fazem na sua obtenção de energia. E aí, especialmente, vamos conversar com você sobre a circulação comparada nos crocodilianos, nos crocodilos, que é uma classificação de répteis bem especiais.
os quelônios, as serpentes, as cobras, de um modo geral, a circulação delas ocorre do jeito que já explicamos na circulação dos répteis. Mas os crocodilianos têm um detalhe importante. Eles apresentam um coração tetracavitário, com 4 cavidades, semelhante a aves e mamíferos. Semelhante não, idêntico a aves e mamíferos, onde você encontra 2 aurículas e você encontra 2 ventrículos. A circulação é dupla, porém incompleta. Só que, preste bem atenção, existe uma intercomunicação do arco sistêmico direito e esquerdo chamado de foramen de Panizza, o que permite que haja uma mistura de sangue nos crocodilianos. Agora presta atenção, a mistura de sangue nos crocodilianos não acontece no coração desses animais, acontece no intercâmbio entre os vasos de saída. Como assim, professor? Não entendi. Olha só, o foramen de Panizza, tá certo? Que faz uma intercomunicação do arco sistêmico, pegando as 2 artérias básicas de saída que saem dos ventrículos direito e esquerdo deste coração, tá certo? Esse foramen de Panizza, que nada mais é do que uma abertura, do que um canal. O que acontece aí? Qual a vantagem disso? Regula a mistura de sangue pobre em O2 e rico em O2, sangue arterial, sangue venoso. E essa regulação é extremamente importante em processo de apneia. Vamos imaginar da savana africana, uma zebra que está à margem de um rio. E um crocodilo ao longe observa a cena. Então ele diz, ora, ali está o meu almoço. O que ele faz? Ele mergulha, certo ou não? Mergulha. E aí abre o foramen de Panizza, fazendo com que haja na circulação uma entrada maior de sangue carbonado, o que vai reduzir o seu metabolismo e fazer com que ele gaste muito pouco oxigênio. Nadando devagar, paulatinamente, metabolismo mais baixo permite que o animal fique mais tempo submerso na água, ele vai se aproximando, e aí quando ele está bem próximo e percebe que chegou o momento do bote, ele então coloca as suas narinas, a sua cabeça fora d'água, inspira profundamente, fecha então o foramen de Panizza, o sangue recebe uma grande quantidade de oxigênio, acelera rapidamente o metabolismo, dá o bote, capturou a presa. Então daí a grande importância e a grande vantagem para esse animal, que é o foramen de Panizza, que a finalidade desviar sangue rico em CO2 para o sistema gastrointestinal também. Por quê? Porque otimiza a digestão. Por quê, professor? Essa alta concentração de CO2 permite uma alta produção e uma alta secreção de ácidos gástricos, tá? Alta secreção ácido gástrica, que vai facilitar o processo de digestão desses animais, beleza? Aqui a gente tem o esquema, onde você observa a artéria pulmonar, entendido? E observa a artéria aorta. Beleza ou não? Conexão esquerda, conexão direita. E aqui você tem a comunicação entre os vasos, que é chamado de foramen de Panizza, cuja regulação favorece e dá uma grande vantagem a esses animais por esses 4 motivos descritos aqui. Beleza? Aprendeu? Inscreva-se no canal e espero você na próxima aula. Até lá!